A paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes da palavra do nosso Deus. Mais um dia que estamos aqui falando um pouquinho da palavra de Deus, somos influenciadoras do reino dos céus. Jesus Cristo nos ensina a como sermos verdadeiros discípulos, seguidores, aleluia, dos evangelhos, daquilo que Ele nos tem direcionado de acordo com o Espírito Santo de Deus, e somos aqui um canal de bênção para a sua vida. Venho através deste canal compartilhar uma mensagem de Deus para você, tem um propósito, tem um direcionamento espiritual para a tua vida. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma mulher da Bíblia. A sua história é bem conhecida, A Miriam, irmã de Moisés, que foi a primeira profetisa da Bíblia. Só que nós vemos aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 9, um alerta de Deus para todas as mulheres, usando o exemplo de Miriam. Diz assim no versículo 9 de Deuteronômio 24: Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho quando saíste do Egito. Este texto sagrado é uma exortação da palavra de Deus de nos fazer lembrar do que o Senhor fez a Miriam no caminho, como se fosse uma advertência, parecida com a advertência também que Jesus ele nos ensinou lá em Lucas 17:32, sobre a mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. E aqui está dizendo, lembra-te de Miriam, o que o Senhor fez com Miriam. Nós vamos entender o propósito deste texto, que ambos os exemplos aqui, tanto de Miriam como a mulher de Ló, servem de lição espiritual para as nossas vidas no geral. Nós aprendemos, o bom é aprendermos com os erros dos outros, não com os nossos próprios erros. Quando a gente vê, nossa, aquilo ali não se pode fazer porque se deram mal, então eu vou aprender e vou dedicar na minha vida a não fazer, para que também não aconteça o pior na minha vida. Nós vemos aqui que Miriam, irmã de Moisés, era uma mulher influenciadora. Por que eu digo influenciadora? Porque quando nós abrimos a palavra de Deus lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 20, que vai falar sobre o cântico, o cântico de Moisés, quando eles atravessam o Mar Vermelho, Deus deu vitória para o povo de Israel e eles adoram ao Senhor pela liberdade, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Diz aqui no versículo 20, Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia, cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavalheiro. Nós vemos aqui a influência que Miriam tinha diante de todas aquelas mulheres. Por isso que na Bíblia fala que Miriam foi a primeira profetisa, Foi a primeira profetisa, a primeira influenciadora, a primeira líder de mulheres. Através da sua vida, muitas seguiam os ensinamentos. Na palavra de Deus diz que é para nós, ouvir as mais velhas. Então nós vemos a influência que Miriam tinha diante das mulheres. Porém, em um determinado tempo da sua vida, ela deixou, algo se elevar. Nós vemos que muitas vezes Deus coloca num patamar, a mulher é reconhecida, porém tem que sempre seguir a ordenança do Senhor. Quando o Senhor diz,
né, o propósito da mulher. Eu quero te perguntar agora, você sabe qual que é o propósito da mulher quando Deus assim formou a mulher, a princípio de todas as coisas, para a glorificação do seu nome? Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Então Deus criou tanto o homem quanto a mulher à sua imagem. Então, o propósito inicial da mulher é glorificar a Deus, amar a Deus acima de tudo, né? Refletir o caráter de Deus. Aleluia. Esta é o posicionamento da mulher cristã. E ser o quê? Uma ajudadora. Ser uma mulher idônea. Ser uma mulher que serve com amor em todas as áreas, seja no seu lar, no trabalho, na igreja. É fazer com amor, com sabedoria, sempre, acima de tudo, glorificando a Deus, vivendo para a glória de Deus, né? Nós vemos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, que diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Nós vemos que Deus criou, Deus formou a mulher, né, do homem para ser-lhe adjuntora, para servir ao homem, para estar, aleluia, como uma mulher sábia, como uma mulher que ama, uma mulher que exerce um dom, né, um papel fundamental que seria dos homens se não estivessem as mulheres. Esse daí é sempre um palavreado do meu esposo que fala, né, o que seria dos homens. Então nós vemos aí o propósito inicial de Deus e nós vemos, aleluia, que este papel fundamental na procriação, né, educação de filhos, depois vindo, né, para o seu lar com sabedoria, com garra, com força. Sabemos nós que muitas vezes o cansaço do dia a dia, a correria, mas o Senhor sempre tem renovado as nossas forças, porque assim o Senhor nos criou, o Senhor nos formou com dons e talentos para o reino de Deus, para a sua glória e para ser mulheres sábias, ajudadoras, adjuntoras ao nosso marido, à nossa casa e família. Nós vemos aí o valor de uma mulher a partir do momento que elas servem, que elas são verdadeiras auxiliadoras. O erro de Miriam foi extrapolar essa liberdade que lhe foi concedida, né? Ao que ela associou com seu irmão Arão e trouxe ali um complô, uma inveja contra a autoridade maior que havia sobre ela, do seu líder, né? Seu líder irmão Moisés. Ela questiona ali o casamento de Moisés quando ele separa para si, para ser a sua esposa, uma mulher cuxita. Começa aí um complô, e nesse complô de atitudes erradas, nós vemos que Deus, ele exorta Miriam. E essa exortação que Deus faz com Miriam atraz a ela ficar leprosa. A lepra que atinge a Miriam, nós vemos aí em Números capítulo 12, né? Que foi uma disciplina que Deus deu para Miriam. E quando ela reconhece o seu erro, né, a sua incapacidade naquele exato momento, existem situações na nossa vida que a gente não vai entender, principalmente quando Deus, né, coloca um líder e há questionamentos, mas por que isso, né? Isso está errado. Existem situações que é Deus com o líder. E muitos, quando questionam essa situação, podem estar também, né, ocasionando que lepra para si. A própria pessoa se autocondena. Então, precisamos tomar cuidado. É uma palavra de alerta, né, de vigilância, a ter o cuidado de não entrar por caminhos errôneos, por caminhos que desagradam a Deus.
diz a palavra que com Moisés, Deus falava face a face. Então, o líder do Senhor, aquele que o Senhor comissiona para a obra, para o reino de Deus, o Senhor tem um particular. Quem somos nós para questionar o agir de Deus, questionar aquilo que Deus está fazendo? Por mais que você não entenda, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. O tempo é de Deus. As coisas que Deus está fazendo, as estratégias de Deus, não é para o homem natural entender. Na palavra do Senhor diz: quem conheceu a mente de Cristo que possa instruir? Ninguém conhece a mente de Cristo. Existem coisas que são incapazes do ser humano compreender, porque é mistério de Deus. Então, aos mistérios de Deus, nós não se intrometemos, não colocamos a mão aonde o Senhor está fazendo. Quando nós lemos essa palavra, lembrai-vos de Miriam, significa, que embora nós recebamos privilégios do Senhor, nós mulheres, não devemos nos posicionar de acordo com aquilo que Miriam fez. É um exemplo de vida, de atitudes que aconteceu errônea, que deu mal, que deu errado, que nós não devemos trazer para os nossos dias atuais. Existem muitas mulheres que Deus tem dado dons, talentos, Tem sido profetisas também dentro do seu lar, na igreja. Vários talentos aí ministeriais que Deus tem concedido. Porém, não se deve de maneira alguma querer passar à frente de um líder, de um pastoreio, não, mas ser submissa, estar sempre no auxílio, ajudando, sendo uma mulher que age com sabedoria. Eu sempre digo, quando a gente age com sabedoria, tudo dá certo, tudo dá certo. Às vezes algo que você queira que aconteça e você fala assim, mas eu queria que acontecesse dessa maneira. Vai orar primeiramente, vai orar, fala com Deus. Senhor, o Senhor está nesse negócio, o Senhor vai colocar no coração do meu líder, do meu pastor, para que ele venha também, estar concordando, não impor, não querer, interferir ou manipular o pastor, querer que ele faça porque você quer que ele faça. Não, irmãos. Precisamos ser sábias, mulheres sábias que oram, mulheres sábias que buscam ao Senhor acima de todas as coisas. Coloca primeiramente no altar de Deus, assim também dentro do seu lar. Você já pensou em orar primeiramente, antes de tomar uma decisão? Antes mesmo, aleluia, de você ir para a briga, ir para a confusão, querer impor algo? Não, vai orar, busque ao Senhor. O Senhor é o Deus que contemplará o propósito que há no seu coração. Se aquilo for da vontade de Deus, da permissão de Deus, tiver um propósito para um objetivo para a glória de Deus, Deus irá fazer, Deus irá cumprir. Então a sabedoria está em nós orarmos, estarmos de acordo com aquilo que o Senhor tem a cada dia. Amém? Então fica aí uma orientação, uma palavra de alerta, uma palavra aí sempre com um propósito. A palavra do Senhor, ela tem um direcional, tem um propósito eficaz na nossa vida. Que você, mulher, eu quero aí parabenizar todas as mulheres, já tem um grande papel fundamental, Mulher sábia é aquela que edifica, mulher sábia é aquela que tem o seu lar em doutrina do Senhor, o seu lar na palavra, o seu lar num propósito firme, em oração, em busca, vivência a cada dia do poder de Deus, do sobrenatural de Deus. Eu
declara aí sobre a tua vida, sobre a sua casa, as bênçãos do Senhor Jesus. Amém? Deus possa abençoar a tua vida, Deus possa surpreendê-la, né? Em todos os seus caminhos. Aleluia. Eu creio que coisas grandes e firmes o Senhor tem para realizar. Basta seguirmos as orientações, darmos ouvidos àquilo que o Senhor tem. Salmos 37:4. Deleita-te também no Senhor, Ele concederá o que deseja o teu coração. Quando nós deleitamos, nós conseguimos entender, Senhor, é no tempo do Senhor, é no propósito do Senhor, então eu vou descansar e o Senhor irá conceder. Aleluia, louvado seja Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos estar aqui orando por você, né? Neste propósito que estamos aqui de maratona bíblica. Aleluia. Nós vamos aqui trazer uma mensagem, uma palavra e uma oração para a sua vida neste momento. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó meu Deus, por mais este momento. Palavra do Senhor que tem nos orientado, tem, ó Pai amado, nos trazido uma clareza espiritual daquilo que precisamos entender, compreender, ó Pai. Estarmos também vigilantes, atentos, ó Pai, para não cairmos nas ciladas, ó Pai, mas estarmos firmes, aleluia, a cada dia vencendo, respeitando, amando o Senhor, vivendo a sabedoria que o Senhor tem nos ensinado. Abençoa, Jesus, a cada mulher. Abençoa, Senhor, dê força, dê graça, sustenta a vossa vida, Senhor, nas tuas mãos. Meu Pai amado, nós pedimos as bênçãos do Senhor, ó Pai, sobre todas as famílias, sobre todas as mulheres, ó Pai. Nós pedimos e já lhe agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus, que Deus abençoe. Fica aí o nosso forte abraço e tenha uma semana aí de vitória, em nome de Jesus. Amém?